Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. João Paulo Mancuso de Carvalho, que é médico ginecologista. O João tem formação, graduação em medicina, residência médica, mestrado pela Santa Casa de São Paulo, tem doutorado pela Universidade de São Paulo. E a ideia com você, João, agora é discutir um pouco a respeito da menopausa precoce. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Ô, João, você esqueceu de falar a coisa mais importante do meu currículo, que é que eu fui seu colega de turma na faculdade. Exatamente. É, então, vamos falar assim sobre menopausa precoce. É um tema muito importante. A gente tem uma proporção não desprezível de pacientes que acabam tendo menopausa precoce. A causa mais comum, né, seria uma causa autoimune. A gente não tem muita explicação do porquê acontece, mas por um motivo autoimune, ou seja, as células da própria paciente acabam combatendo as células produtoras de hormônio lá no ovário, e essas pacientes acabam tendo essa menopausa precoce. E a gente considera a menopausa precoce antes dos 40 anos, né? É uma classificação muito rigorosa, né? Porque a média da menopausa é os 50 e menopausa precoce seria antes dos 40 anos. Mas é óbvio, né? Que se a paciente entra na menopausa de 42, 43, a gente acaba tratando como menopausa precoce também. E a gente também tem aquelas pacientes que por algum motivo precisaram retirar os ovários, né? E daí também uma menopausa precoce cirúrgica por retirada dos ovários. Ótimo. A menopausa, a gente não vai entrar aqui em muitos dos detalhes sobre a menopausa. A gente tem um outro vídeo que já discute bastante sobre isso, sobre os sintomas, os possíveis tratamentos e riscos e todo o processo associado à menopausa. Então, acho que para entender um pouco sobre a menopausa precoce, acho que eu até recomendo que primeiro veja esse outro vídeo que a gente acabou de fazer, né? Justamente porque, no fundo, a gente vai ver aqui alguns detalhes da menopausa precoce, né? Especificamente, quer dizer, alguns sintomas que são muito comuns no período perimenopausa, né, no período de climatério, envolvem aí os fogachos, ondas de calores, alterações de humor, irritabilidade, problemas de concentração, memória. Isso também é válido no caso da menopausa precoce, ou seja, existe um período em que aquela pessoa começa a ter sintomas de alguma forma que você possa identificar como uma menopausa precoce antes de que ela, vamos dizer, pare de menstruar? Então, a paciente, quando ela começa com sintomas, né? Como ela está numa idade em que a gente não desconfia disso, né? Ela começa com sintomas, a gente vai atrás, faz os exames de dosagens hormonais e tal, e vai entendendo e às vezes acaba fazendo esse diagnóstico. Então, em geral, a paciente procura a gente com sintomas. E daí, nesse caso, o sintoma mais comum na menopausa precoce, né, e também é lá na menopausa no momento certo também, mas que seria a falha menstrual, né? Então, essas pacientes, às vezes, elas não associam essas ondas de calor, essas coisas, porque elas são muito jovens a isso, e às vezes elas nem têm tantos sintomas, mas aí começa a falhar a menstruação, e daí esse acho que é um dos sintomas mais comuns aí desse quadro. E a gente tem também aquelas pacientes que estão tentando engravidar e não estão conseguindo, né? Então, com esse fenômeno atual de postergar a maternidade, né, um fenômeno mais moderno, que as mulheres vão desenvolver a sua carreira profissional, enfim, a maternidade vai sendo postergada por uma série de motivos. Quando elas vão tentar engravidar, e às vezes elas têm uma predisposição à menopausa precoce, né? Elas vão tentar engravidar e elas não conseguem, e daí também a gente acaba fazendo esse diagnóstico nesse momento. Ótimo. Outro termo muito utilizado para isso é insuficiência ovariana prematura, né? É a mesma coisa que menopausa precoce? Na verdade é um nome técnico, né? A menopausa precoce seria um nome mais leigo, assim, né?
Tá ótimo. Você começou a falar a respeito da vida reprodutiva, né, na capacidade reprodutiva da mulher. Ah, essas mulheres que estão já reduzindo as menstruações, que eventualmente chegou num diagnóstico de, tá aí já um tempo sem menstruar, quando que você fala, olha, essa pessoa não tem risco de engravidar numa relação habitual? Então, essa pergunta é difícil de responder, porque a gente sabe que tem ali. Eu vou chutar um número aqui, tá? Não é nada muito científico, é um número. Mas eu acho que por volta de 5 a 10% das falências ovarianas precoces, né? Elas são reversíveis. Então, é aquela história que todo mundo já ouviu alguma, de que, olha, uma paciente fez sei lá quantas tentativas de gravidez com fertilização in vitro e tal, e não conseguiu, e tinha desistido de ser mãe, e aí de repente engravida espontaneamente, né? Todo mundo já ouviu uma história assim. Então, assim, quase sempre o que aconteceu com essa paciente é que ela teve uma falência ovariana precoce ou prematura do ovário reversível. E isso acabou se revertendo espontaneamente e ela engravidou. Então, quase nunca, a não ser numa situação em que a paciente retirou os ovários, né, você pode garantir que aquela menopausa precoce é realmente impeditivo de gravidez e que ela com certeza não irá engravidar. Então, não tem como a gente dar essa resposta. Se a paciente tem falência ovariana prematura ou menopausa precoce, a gente vai entrar ali para ela com uma reposição hormonal. Desculpa, já está entrando aqui no tratamento, mas que na verdade a gente vai acabar entrando com um anticoncepcional para ela, porque o anticoncepcional vai fazer as duas coisas. Ele vai impedir uma gravidez indesejada e vai também fazer a reposição hormonal. Ótimo, mas muitas vezes ela até deseja essa gravidez, né? E em alguns casos, você diz que tem alguns casos que são reversíveis. Tem como identificar ou alguma forma de você falar, olha, tem algum tratamento que vai talvez reverter isso ou é uma coisa natural? Não, então não tem um tratamento que seja efetivo. O que tem é isso. Essas pacientes, então, se elas querem engravidar, né, o que elas acabam fazendo? Elas vão atrás de um tratamento de fertilização in vitro. E daí elas vão ser suplementadas com altas doses de hormônio para ver se ela consegue produzir os óvulos e tal. Enfim, e aí, então assim, e aí às vezes se elas não conseguirem ou se elas conseguirem, vamos dizer assim, isso não importa muito, mas lá na frente, quando ela é reversível, ela se reverte espontaneamente. É uma coisa que não tem uma medicação que aumente a chance ou que diminua a chance, é um fenômeno autoimune, entendeu? Ótimo. E em relação à fertilização in vitro, quais são as opções que essa mulher que está começando a ter ciclos irregulares, que ainda tem o que ela pode fazer para, se ela está com a intenção de ter uma gestação futura? Ela ainda vai ter óvulos que ela é capaz de utilizar o próprio óvulo dela? Como é que... Então, a gente vai... vamos estender um pouco o assunto, assim, falar sobre preservação da fertilidade, né? Então, a gente sabe que, assim, depois dos 35 anos, a reserva de óvulos bons da mulher, capazes de gerar uma gravidez, assim, a fertilidade dela cai muito, né? Então, se eu tenho uma mulher que está por volta ali dos 35 anos e ela ainda não tem um parceiro fixo, e ela gostaria muito de ser mãe, a gente tem a opção de que ela faça um congelamento de óvulos. Por quê? Independente dela vir a ter uma menopausa precoce ou não, depois dessa idade, a probabilidade de uma gravidez espontânea, ela vai se reduzindo. Não quer dizer que é impossível que ela engravide lá com 40 anos, não é impossível. É até relativamente comum, mas a probabilidade dela não conseguir vai subindo com o tempo. Então, se ela tem esses óvulos congelados, ela tem uma reserva de óvulos, é como se fosse um seguro.
o seguro que você faz do carro, você não faz o seguro para usar, você faz o seguro para não usar. Então, você não quer bater o carro, mas mesmo assim você tem um seguro. Então, é a mesma coisa, ela tem os óvulos lá dela guardados para caso ela não consiga engravidar espontaneamente, ela possa utilizar esses óvulos que estão lá congelados, guardados, entendeu? Então, essa é a estratégia que a gente tem para manter a fertilidade, para prevenir que ela tenha problemas de fertilidade lá na frente. Depois, hoje em dia, a gente tem também o exame. Só para entender disso aí um pouquinho mais, você disse que isso é recomendável aí por volta de 30 e poucos anos de idade, quando a pessoa não tem um parceiro fixo, pensando que você tem mulheres que vão ter uma menopausa por volta de 40 e poucos anos e que antes disso vai ter uma piora na qualidade, vamos dizer, dos óvulos dela, né? No caso da menopausa precoce, você tem, até peguei um dado aqui, de que mais ou menos 1 para cada 1.000 mulheres vai ter isso até antes dos 30 anos, né? Ou seja, bem precoce, e que eventualmente vai se descobrir a condição já no momento em que ela está em pré-menopausa, né? Os óvulos dela continuam sendo de boa qualidade nesse momento? Não, nesse caso, então, né, se aos 35, a gente usa 35 como uma idade melhor custo-benefício para fazer, porque antes dos 35, vamos supor, ela congela, vamos pensar na mulher normal, tá? Ela congelou óvulos com 30. Com 32 ela conheceu o parceiro, com 35 ela engravidou espontaneamente. Então, assim, ela fez um procedimento de coleta de óvulos, investiu uma coisa financeira ali, que não é um procedimento barato, passou por um procedimento relativamente invasivo, e foi, entre aspas, em vão, assim, porque a probabilidade dela usar vai ser pequena. Então, os estudos mostram que depois dos 35 é quando essa probabilidade da paciente precisar usar aumenta. Então, e também aos 35 ainda é muito custo-efetivo bom fazer o congelamento, porque ela ainda é jovem, ela ainda vai ter uma boa resposta e ainda vai provavelmente conseguir vários ovos ali na mesma coleta, entendeu? Porque o que acontece? Para fazer essa estimulação, se utilizam hormônios, né? A gente usa o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é produzido pela hipófise. Então, se utiliza esse FSH recombinante, a paciente faz essas injeções, isso vai, em vez dela produzir um óvulo, que é o que se produz normalmente por mês, ela vai produzir ali 10 ou 20. Depois é feita uma injeção de LH, que é o hormônio luteinizante, que é o que faz, então, a maturação desses folículos, né? E depois ela coleta esses folículos. Então, para que o processo se torne custo-efetivo, ela faz em uma coleta, né? É um procedimento realizado com uma sedação, em um ambiente quase que cirúrgico, né? Guiado por ultrassom, introduz uma agulha por dentro da vagina, guiado por ultrassom, para fazer a aspiração do ovário. Então, é um procedimento relativamente invasivo. Então, por isso precisa que ela tenha essa hiperovulação, para que se consigam coletar os óvulos necessários de uma vez só, ou no máximo em 2 coletas. Então, 35, na maioria das vezes, é uma boa idade para essa custo-efetividade. Não significa que ela não pode fazer antes, não significa que ela não pode fazer depois, mas se tivesse que escolher um momento ideal, seria mais ou menos por volta dessa idade, entendeu? Agora, claro, você tem que entender o contexto de cada paciente. Às vezes, com 35, ela está casada, ela separou do marido com 37, e aí agora que ela está solteira, agora que ela foi pensar nisso, tudo bem, coleta com 37, com 38, com 40. Tá. Mas acho que aí é uma discussão também, falando um pouco da parte de reprodução assistida, aí é uma outra discussão. O que eu queria só entender é em relação a essa paciente com menopausa precoce, quer dizer, se com 30 anos ainda ela tem capacidade de coletar o óvulo dela, se ela já não está mais menstruando, ou se ela está tendo menstruações muito irregulares. Como a probabilidade de menopausa precoce é relativamente baixa, né? Como você mesmo mostrou aí, 1 para 1.000, é difícil da gente traçar uma estratégia para todo mundo, né? Então, o que a gente tem hoje à disposição? A gente vai entender se ela tem fatores de risco, e daí um dos principais fatores de risco
é se ela tem outras doenças autoimunes, por exemplo, a diabetes, tireoidite, de Hashimoto, doenças desse espectro. Entender a histórico de família, de menopausa da família, porque existe uma certa correlação entre a idade da menopausa da mãe e a idade da menopausa da filha. E se a gente entender que ali, nesse contexto, ela tem fatores de risco para ter uma menopausa precoce, a gente pode começar, então, a coletar um exame que chama hormônio antimileriano, que é um exame relativamente recente aí, que a gente tem utilizado, que ele estima, vamos dizer assim, a reserva de óvulos dessa paciente. Ele tem essa capacidade, né? Porque até então a gente não tinha nenhum exame e o antimileriano não é bom. Ele tem uma série de erros, mas é o que a gente tem. E se a gente perceber que tem um decréscimo desse antimileriano de um ano para o outro, para essa paciente que tem os fatores de risco, daí então a gente indica esse congelamento de óvulos mais precoce, né? Eu acho que a estratégia seria mais ou menos por aí, porque... Tá, uma vez que já está nesse processo de parada menstrual, não adianta mais, né? Aí tem que pensar em outras modalidades, né? Não tem um remédio que reverta a menopausa precoce. Aí existem outras técnicas de reprodução assistida que podem ser consideradas, né? Agora, Então, para levar a gestação, ela consegue levar uma gestação bem... Sim, porque assim, uma vez que a gestação está lá, ela produz o próprio hormônio. A placenta produz os hormônios que vão manter a gravidez, entendeu? Então, não há grandes... Tanto é que a gente tem pacientes pós-menopausa que engravidam, né? Então, a paciente pós-menopausa, ela tem 60 anos e ela pegou um óvulo doado, né? Fez a transferência para o útero dela e ela engravida e não tem problemas, entendeu? Então, assim, a falta da função ovariana para manter não atrapalha, entre aspas, a gravidez. Claro, no comecinho ali a gente suplementa a progesterona e tal, tem uma série de... Tem que preparar o endométrio dessas pacientes com estrogênio, mas depois que a gravidez já está lá, ela evolui normalmente. Tá, e acho que você acabou de falar uma outra opção, que seria usar um óvulo de banco, né? Se a mulher tem uma menopausa precoce, já entrou numa falência ovariana, ela tem a opção de levar uma gestação com óvulo doado, né? Exato. Aí, assim, o que é importante a gente falar da menopausa precoce, na verdade, é que assim, não existe um tratamento que reverta a menopausa precoce para fins reprodutivos. Mas existe um tratamento que repõe os hormônios. E ao repor os hormônios, a gente previne que essa mulher tenha algumas complicações lá no futuro, pelo gap que ela teve, pela falta de hormônio que ela teve, né? Então, essa falta do hormônio, ela pode gerar lá na frente problemas cardiovasculares, ela pode levar lá na frente osteoporose, ela pode levar lá na frente outros problemas. E ao repor esses hormônios, a gente consegue reverter esse efeito. E daí, quando ela chegar lá nos 50 anos, né, que seria o momento da menopausa normal, daí é feita uma nova discussão com a paciente e se entende se ela vai querer continuar isso como uma reposição, né, ou se ela vai parar, ou se, enfim. Mas o consenso é que até os 50 anos, que seria a idade da menopausa normal, é mandatório fazer essa reposição para ela, a não ser que ela tenha aqueles fatores de risco que impeçam isso. Bom, já saindo um pouco dessa área de saúde reprodutiva, que acho que foi bem discutida, a gente sabe que a menopausa ela leva a um aumento no risco de certas condições, né? Especialmente da osteoporose, no caso de doenças cardiovasculares e em alguns tipos de câncer. Talvez sejam os três maiores preocupações a longo prazo, vamos dizer assim, né? Uma mulher que... O câncer, na verdade, assim, a menopausa precoce não a falta do estrogênio não aumentaria o risco de câncer. O que aumenta seria estender, dar mais hormônio para ela, entendeu? Assim, então, a falta do hormônio não aumenta o risco de câncer. Ótimo, mas ela aumentaria o risco de osteoporose, aumentaria o risco de doenças cardiovasculares. Então, aí seriam as duas preocupações maiores para a mulher com uma menopausa precoce, porque, vamos dizer, ela tem toda mulher vai ter uma
queda abrupta da massa óssea, da densidade óssea, vamos dizer, após a menopausa, só que quando você tem isso, vamos dizer, com 30 anos, 30 e poucos anos de idade, você ainda vai ter uma vida muito longa pela frente e que vai continuar perdendo, né? Então, a gente conseguir prevenir isso é sempre uma forma de você preservar a saúde de longo prazo, né? E aí, por isso que você entra na questão da reposição hormonal. Quando a gente discutiu a menopausa num público que tem a menopausa na idade habitual, normalmente você faz isso por um período de 5 a 10 anos até que melhore os sintomas da doença, né? E aí interrompe. No caso da menopausa precoce, você vai usar essa terapia de reposição por um período muito maior, né? Quais são os riscos que isso envolve? Então, na verdade, assim, eu preciso até assim, retomar o assunto lá da reposição hormonal após a menopausa. Na verdade, não há um consenso hoje sobre qual o melhor momento para interromper isso. Então, uma vez eu fui num congresso internacional e fizeram essa pergunta para o professor lá, o super palestrante e tal, e o que ele respondeu? Ele perguntou, quando o senhor interrompe o tratamento? Ele respondeu, eu digo para a paciente o seguinte, até a próxima consulta. E aí, recentemente, agora, semana passada, eu assisti mais uma aula do professor titular da USP, o professor Baracá, que é um super especialista nessa parte de reposição hormonal e tal, e foi feita a mesma pergunta para ele, e ele respondeu exatamente a mesma coisa. Falou assim, olha, até quando, professor, o senhor mantém a reposição hormonal da paciente? Aí ele responde, até a próxima consulta. Então, assim, não há um consenso de quando interromper. Então, às vezes, a mulher pode, se ela iniciou no momento certo, ela, ao longo do tratamento, ela não tem problema nenhum relacionado ao hormônio, ela não tem nenhuma doença cardiovascular que piorou, uma placa que aumentou, ela não tem, não desenvolveu nenhum tipo de câncer de mama, nem nada desse tipo, não teve nenhum evento de trombose e tal, ela pode continuar fazendo essa reposição até os 80, 90 anos. Então, assim, esse é o conceito que a gente tem atual. Claro que ela vai precisar ser monitorada nesse período, entendeu? E a mesma coisa vale para a menopausa precoce. Então, a diferença é que, assim, se ela teve uma menopausa precoce, vamos dar um exemplo aqui, 35 anos ela entrou na menopausa. E aí, você começou uma reposição hormonal para ela. Então, até os 50, nós estamos fazendo uma reposição repondo o que ela teria normalmente pela natureza. Então, assim, o que ela teve de doença de menopausa precoce foi reposto, e aí chegou nos 50, a natureza faria com que ela entrasse na menopausa. E aí, o que nós estamos fazendo? Olha, nós da medicina estamos dizendo assim, natureza, você está errada. Nós vamos aumentar o tempo de exposição de hormônio para essa mulher a partir dos 50 anos. E aí é que entra essa discussão, entendeu? Então, assim, até os 50, não há dúvida. Ela tem que fazer a reposição, porque senão ela vai ter problemas lá no futuro por essa falta de hormônio. Depois dos 50, entra essa discussão da reposição hormonal. Quais são os benefícios, quais são os riscos, colocar na balança, porque daí é uma intervenção, entre aspas, que a gente está mudando o destino natural daquela paciente, né? Legal. Bom, então, mais uma vez, se a gente for considerar aqueles 3 pontos que a gente levantou, em relação à doença cardiovascular, se ela está fazendo monitoramento e mantém uma boa saúde cardiovascular, manter a terapia não vai ser prejudicial para ela. Em termos de saúde óssea, acho que só vai ter benefícios para a saúde óssea. E em relação a câncer, Aí o que acontece? A partir dos 50 anos, né? Porque até os 50 anos ela repôs uma coisa que estava faltando. Ah, tá. Até ali a terapia não vai aumentar o risco para ela. Não vai. A partir dos 50, aí nós estaríamos aumentando naquela proporção pequena ali de 8 casos para 10 mil mulheres por ano. Ótimo. E, para finalizar, assim, tem algum sinal que indica quanto efetivo que é essa terapia de reposição hormonal, pensando, vamos dizer, numa prevenção de eventos futuros? Ou seja,
a mulher com menopausa precoce e que faz o tratamento hormonal, ela terá, numa idade mais avançada, um risco aumentado de doença cardiovascular, de fraturas osteoporóticas, alguma outra condição? Não, a reposição hormonal é considerada efetiva para essa diminuição. Tem diversos estudos mostrando a diminuição do risco relativo. A diferença é que, para as mulheres mais jovens, a gente costuma usar doses um pouco mais altas do que para mulheres depois dos 50 anos. Então, e aí é aquela outra coisa que eu tinha te falado também. Qual que é a diferença, assim, uma diferença básica entre o anticoncepcional e a reposição hormonal? Os dois têm estrogênio e progesterona, e progestagênio, né? Estrogênio e progestagênio. Me desculpa que várias vezes eu falo progesterona, mas o correto seria progestagênio. Então, ambos são estrogênio e progestagênio. Qual é a diferença essencial entre eles? A dose. Por quê? A dose do anticoncepcional precisa ser uma dose alta o suficiente para que a hipófise da paciente reconheça que tem hormônio circulando e que ela não precise produzir, que é o famoso feedback negativo. Então, o que acontece? A hipófise da paciente que toma anticoncepcional reconhece que tem estrogênio lá circulando, e aí ela fala assim, olha, eu não preciso produzir estrogênio, consequentemente, ela não produz o FSH, ela não ovula e assim ela não engravida. Então, a dose do anticoncepcional ela precisa ser mais alta para inibir o eixo hipotálamo, hipófise, ovário. A reposição hormonal é diferente. Aí o conceito é assim, eu não preciso inibir o eixo, eu preciso dar a menor dose necessária para que essa paciente melhore os sintomas. Então, o conceito muda um pouco, entendeu? Então, a dose, ela é... Eu vou dar uma coisa assim bem genérica, mas é como se ela fosse 10 vezes menor, tá? Então, a dose do anticoncepcional ela é mais alta e a dose da reposição hormonal é mais baixa. Claro que aí tem pacientes que na reposição hormonal, com uma dose mais baixa, ainda tem ondas de calor, a gente precisa aumentar um pouquinho. Claro que cada caso é um caso, mas a diferença essencial entre elas é essa. Então, assim, para a mulher mais jovem, eu preciso de doses mais altas. Então, eu não vou usar o remédio igual da reposição hormonal lá da mulher de 50 a mais. Eu vou usar doses doses maiores, mais parecidas com o anticoncepcional. Por isso que o anticoncepcional acaba funcionando como uma boa reposição hormonal também, sabe? Ótimo, legal. João, acho que deu para entender bem e talvez até trazer um pouco de alento, vamos dizer, para essas pessoas que você vê que, de fato, a menopausa precoce, ela cria problemas, mas a medicina já tem recursos para, de alguma forma, atravessar esses problemas, né? Então, pelo que você mostrou, quer dizer, é uma pessoa que tem condições de ter uma vida como qualquer outra pessoa, apesar dessa condição, né? Sim, sim. E de novo, né? Aquela paciente que por algum motivo, né, não possa fazer a reposição hormonal, né? Então, vamos pegar as pacientes sobreviventes de câncer de mama, elas não podem fazer reposição hormonal. As pacientes que tiveram algum tipo de câncer hormônio relacionado do ovário, são tumores mais raros, né? Ou uma paciente jovem que teve câncer de endométrio também, que tem uma relação hormonal, ela não pode fazer reposição hormonal. Pacientes que têm, por exemplo, meningioma, né? O meningioma é um tumor do cérebro que também tem receptor hormonal. A gente tem também tumores desmoides, são tumores da parede abdominal ou tumores musculares que têm receptores hormonais. Pacientes que têm tendência a ter trombose, uma trombofilia muito marcada, uma mutação do fator 5. Enfim, outras doenças que também predispõem a trombose, que daí também são contraindicações para reposição hormonal. Então, a gente tem uma pléiade de pacientes que não podem fazer reposição hormonal por algum motivo. O que a gente tem? A gente tem medicações que agem especificamente para esses outros problemas que não são os hormônios. Então, por exemplo, a osteoporose. A gente tem os bifosfonados, a gente tem agora os novos medicações-alvo, né? O Prolia, desculpa, fugiu o nome, adenolizumab, acho que é o nome dele, né? O Prolia, a gente tem esse outro mais moderno que saiu.
mas principalmente os bifosfonados, são medicações que promovem uma melhora óssea e não são hormônios. Para as ondas de calor, a gente tem ali antidepressivos, a gente tem anticonvulsivantes, que tem uma melhora de cerca de 70%, 80% das ondas de calor. Para a questão genital, ali, de falta de lubrificação, da síndrome urogenital, a gente tem as terapias com laser genital, que melhoram muito. A gente tem o hormônio tópico, que age só localmente ali e também melhoram isso. Para aquelas pacientes que não vão poder engravidar porque tiveram uma falência ovariana, elas têm a opção de fazer a ovodoação, enfim, a gente tem realmente várias opções para atender a paciente que tem a falta de hormônio. E por ela ter deixado de ter hormônio, não significa que ela não é mais mulher, não significa que ela não vai continuar seguindo a sua vida naturalmente, né? Eu tenho muitas pacientes, por exemplo, que não usam hormônio e estão super bem, e não querem usar, e não sentem a menor falta, né? Então, assim, é muito, muito... A população japonesa, por exemplo, as pacientes japonesas ali, da origem oriental, quase não tem sintomas de menopausa, é conhecido isso, e aí se atribuiu uma época isso ao uso da soja, que eles têm uma alimentação muito rica em soja, e a soja seria um fito-hormônio. A gente tem essas opções para a gente manejar cada paciente dentro da sua individualidade. Ótimo. Legal, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela discussão, e espero contar com você em outros momentos aqui. Valeu, João, abraço.